Aleluia. Cristo. Hoje é feriado, pessoal. Pessoal todo aproveita para emendar, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quero compartilhar algo com vocês hoje, que está no livro, ou melhor, na carta de Judas. Judas, irmão de Tiago. Aleluia. Depois no final tem um cafezinho, tá? Pra você tomar. É um café bem corajoso. É um café muito corajoso. Você já sabe, né, qual é a diferença do café corajoso do café medroso. Já sabe, né? Então hoje ele é corajoso. És formoso, amado da minha alma, meu coração anseia por ti. És bendito, joia preciosa, o único digno de adoração. Quem sabe de quem que é essa canção? Ninguém sabe. Juninho sabe. De quem que é essa canção, Juninho? Da pastora Josi. Você acredita nisso? A letra é dela, foi ela que escreveu isso. Eu lembro como se fosse hoje. Não tinha Júlia, não tinha Nicole. Bom, se não tinha Júlia, não ia ter Nicole mesmo, né? O certo seria eu falar ao contrário. Não tinha Nicole, não tinha Júlia. Eu estava na sala com o violão e Deus me deu essa melodia assim. E ela estava na cozinha, lendo a Bíblia. De repente ela chegou com um papelzinho assim: olha só o que eu escrevi. Eu falei assim: tem certeza que foi você que escreveu? E era essa letra. Durante muito tempo, irmãos, a gente, eu acho que um pouco por imaturidade, insegurança, nós ouvimos muitas pessoas que eu acredito que elas tinham uma boa intenção no coração delas, mas sabe, algumas das coisas que nós ouvíamos e deixávamos entrar no meu coração, né? Eu deixava entrar no meu coração, me bloquearam para muitas coisas. Esses dias eu estava em casa, achei um monte de pendrive lá, e aí fui ver, achei fotos antigas, da época que eu era roqueiro ainda.
Eu era crente, mas roqueiro, irmão. E achei uma pasta com um monte de letras que eu escrevi. Cadê a irmã Vera? Eu com o Juliano, achei umas letras minhas e do Juliano. Letras do Juliano, que nós escrevemos há 1900 e Guaraná de rolha ainda. Não, né? Não somos tão velhos assim. 2002, 2003, por aí. E esses dias o Senhor tem trazido isso ao meu coração, para a gente resgatar isso novamente. Amém? Por isso que eu digo assim, você pode ouvir, ter referências, muitas pessoas como referência, mas nunca menospreze o que você carrega. Porque tem coisas que você carrega que eu não carrego. Você acredita que existem pessoas que foram chamadas para servir a Deus na política? Eu não fui chamado para isso. Amém? E às vezes, talvez a minha mentalidade um pouco limitada, se uma pessoa chegasse para mim e falasse assim, olha, Deus me falou que eu devo ser político. Eu vou dizer, não faz isso, irmão. Vai se envolver nesse negócio sujo de política. Eu tenho um amigo meu, um pastor amigo meu, ele confessou para mim esses dias, ele estava passando por um momento muito difícil, e aí ele confessou para mim esses dias, nós estávamos conversando, e ele falou assim, olha, quando eu terminei o ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer engenharia, e eu corri para o meu pastor todo feliz e falei assim, pastor, eu estou falando de um homem de 50 e poucos anos, ele falou para o pastor, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar engenharia, olha que bênção. O pastor dele falou assim, não, você está doido, Jesus está voltando, e você vai estudar, você precisa fazer a obra de Deus. Passaram 30 e poucos anos, Jesus não voltou, ele não se formou, é pastor hoje, mas só quem sabe como é bom. E de certa forma ele está frustrado, porque ele não ouviu aquilo que Deus estava liberando sobre a vida dele. E eu quero falar exatamente sobre isso com vocês hoje. Porque hoje, estava conversando com o irmão José Orli, lá embaixo, nós estávamos falando. Hoje, você não sabe mais em quem acreditar. Você vai para a internet, procura lá na internet alguma coisa, vai ter alguém falando mal do Bolsonaro, e você vai acreditar no que ele fala, porque ele é muito convincente no que ele fala. Aí você vai procurar, e tem alguém falando mal do Lula, e você vai acreditar no que ele fala, porque ele é convincente. Sabe, hoje eu quero que a gente pare para pensar um pouco, e que a gente venha a ser mais sóbrio dentro da igreja, e a gente comece a pensar e analisar dentro de nós. A Bíblia diz, seja a paz o árbitro do seu coração. Nós precisamos ouvir o que está aqui dentro, aquilo que você carrega de Deus. Essa é a excelência do corpo de Cristo. Para alguns Deus vai dizer, vai para a faculdade, se forme e me honre lá naquele lugar. Para outros Deus vai dizer, foge da faculdade. Porque cada um de nós temos algo dentro de nós e precisamos expor isso. Carregamos isso desde a eternidade. Eu sempre falo aqui que uma maior fonte de riqueza não é as minas de diamante, não é o ouro, não. As maiores riquezas estão nos cemitérios, porque muitas pessoas com talentos poderosos, por ouvir demais coisas externas e pouco aquilo que é testemunho dentro de si, morreram com grandes talentos. E que isso não aconteça conosco, irmãos. Obrigado pelo teu amém tão empolgante, por esse amém expressado com fé. Que isso não aconteça conosco, irmãos.
O apóstolo Paulo, ele chega no final da sua vida, ele está preso, prestes a morrer, prestes a ser morto, sozinho, abandonado. Se fosse nos tempos de hoje, um pastor nessa situação, no final do ministério, eles iam dizer, ele estava em pecado, por isso que aconteceu isso com ele. E Paulo dizia, ele batia no peito, ele dizia, combati um bom combate, acabei a minha carreira, o meu caminho, a minha corrida, e consegui guardar a minha fé. Sabe, é isso que eu sonho para nós, não só para mim, para nós, em nome de Jesus. Judas capítulo 2 de Judas. Vocês estão ligados, né, irmãos? Judas só tem um capítulo, amém? Judas capítulo 1 é o único. Versículo 3. Eu já li várias vezes essa passagem aqui. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, qual que era o objetivo? Não feche a Bíblia, só olha para mim aqui. Qual era o objetivo de Judas aqui? Escrever sobre o quê? Sobre a salvação comum de todos. Foi que me senti obrigado em corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só, ele vai falar sobre salvação, e ele fala assim, eu estou preocupado, eu me senti preocupado em exortar vocês. Exortar não é de pegar um pau e bater na pessoa, exortar é de motivar você a batalhar pela fé. Qual era o alvo dele? A salvação. Mas ele percebia que o que estava sendo atacado? A fé. A única coisa que pode nos fazer perder a salvação é perder a fé. Então ele estava preocupado com a salvação, porque muitos estavam sendo afrontados, estavam sendo atacados na sua fé. Versículo 4: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, essa é a sua palavra, esse é seu povo, e eu sei que todos os que estão aqui essa noite, o Senhor os trouxe, e se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque o Senhor está preocupado para que essas pessoas que estão aqui ouvissem essa palavra, inclusive eu. Então eu quero lhe pedir, Senhor, nessa noite, que os meus pensamentos, tudo aquilo que eu acho, caiam por terra diante da sua plena verdade, em nome de Jesus, e que só a sua verdade se estabeleça neste lugar. Abre os nossos ouvidos, para que não só escutamos, mas possamos, Pai, fazer com que essa palavra se torne uma semente em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós temos visto, como eu falei no início, uma confusão generalizada hoje. Ninguém sabe mais nada. Quando eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja em 1990. Eu tinha 10 anos de idade na época. De certa forma, era um pouco mais fácil do que hoje. Porque naquela época, você ouvia aquilo que o pastor pregava. Eu lembro, meu sonho era ter um daqueles Walkman que pudesse gravar as mensagens, sabe? Pudesse gravar assim o som externo. E meu sonho era ter um daquele para me levar no culto, para me pôr para gravar, para ouvir o pastor durante a semana.
Porque a única forma que eu tinha de estudar a Bíblia depois era assim, eu só tinha a Bíblia. O que um menino de 10 anos, 12 anos, 13 anos, quando eu decidi realmente servir a Jesus, tinha de acesso? Nada. Eu lembro como se fosse hoje, as músicas que nós cantávamos, era Divino Companheiro, linda essa canção, eram 100 ovelhas junto no aprisco, que linda que eram essas canções. E aí um dia eu tive acesso, nem lembro como foi, a uma fita cassete da banda Cats Barnett. Eu me senti o roqueiro da igreja, né? Extra, 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 extra. Quem tem menos de 30 anos nem vai estar sabendo do que eu estou falando. Isso é um sinal que a gente está ficando velho, irmãos. Mas a gente não tinha muito acesso à palavra, e o que nós tínhamos era aquilo que o pastor pregava e o que nós líamos na Bíblia. E hoje, isso era bom até um certo ponto. Com isso também criou-se muitas heresias. Mas hoje, o cenário está muito pior do que era lá. Porque hoje você vai para a internet e está cheio de doido, falando um monte de coisa terrível. E a gente nesse mundo, nesse meio totalmente perdido, a gente ouve um que fala que Jesus vai voltar daqui uns dias, outro fala, não, vai demorar para Jesus voltar. Outro vem e fala assim, olha, você não pode tomar vacina, porque é o diabo que está fazendo a vacina. Aí os caras, até brinquei ontem, né? Os caras não tomam a vacina porque a vacina vai fazer mal para a saúde, mas tomam uma garrafa de Coca-Cola sozinho, né? A vacina faz mal, mas a Coca-Cola não. Nós estamos perdidos no meio de tudo isso. Com sinceridade, você sabe em quem você vai votar para as próximas eleições? Porque vou dizer para você, tudo está muito difícil. Olha só e essa preocupação minha agora, que eu estou externando para vocês aqui, era uma preocupação que já existia com Judas. Judas estava preocupado porque muitos indivíduos haviam se infiltrado dentro da igreja e estavam tornando a palavra do Senhor, a graça do Senhor em libertinagem. Estavam destruindo tudo aquilo e levando muitos irmãos na fé com eles. Esse já era o cuidado que ele tinha, era uma visão que ele estava tendo, irmãos, há 2000 anos atrás. E hoje tudo tem se intensificado, e ele fala, olha, você precisa batalhar pela fé. Em outras palavras, você quer ser salvo? Você quer ter uma vida plena em Deus? Não basta só você ouvir outros. Irmãos, eu estou pregando aqui para vocês hoje, mas por favor, verifiquem se o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. Hoje nós não estamos nem aí, a gente ouve alguém falar, a gente acredita fielmente. Hoje a gente é Lula, amanhã a gente é Bolsonaro. Hoje somos pré-milanista, sei lá como é que fala isso. Acreditamos que Jesus vai voltar antes da tribulação, 2 semanas depois. Jesus vai voltar durante a tribulação, porque agora eu ouvi um outro que entende melhor. Irmãos, nós precisamos batalhar pela fé, porque a verdade está em nós. A Bíblia diz que Cristo em nós é a única esperança de glória. Ficou frio, irmão? Ou ficou quente? Mas assim vamos pegar fogo aqui dentro. Cristo em nós, a verdade está em nós. Sabe qual é o grande problema? Nós olhamos, ouvimos e nunca pegamos tudo aquilo que nós estamos ouvindo, recebendo, estudando e levamos até o Senhor. É isso que Judas está falando aqui. Você precisa batalhar pela fé.
Existe uma batalha que nós travamos diariamente. Hoje eu tirei um tempo, eu gosto muito de podcast, principalmente esse formato novo hoje, né? Hoje eu tirei um tempo para assistir vou fazer uma propaganda aqui, Inteligência Limitada com o Vilela, Rodrigo Vilela, Rodrigo ou é Ronaldo? Rogério Vilela, né? Ele trouxe o Daniel Mastral e trouxe um maçom, que é bruxo, a esposa dele é bruxa. Alguém assistiu esse podcast? Alguém assistiu? Irmão, você começa a ouvir os caras falando umas coisas, e você começa a colocar em dúvida a tua própria fé, porque os caras eles são muito bons naquilo que eles vendem. Se nós não pegarmos tudo isso que nós ouvimos e levarmos para o Senhor, porque o testemunho tem que ser no seu interior. Nunca ninguém vai me convencer que eu posso casar com outra mulher. Nunca ninguém vai me convencer que eu posso me divorciar, porque isso é um testemunho dentro de mim. É dentro de mim. Eu creio nisso aqui dentro de mim. É um testemunho de fé que eu tenho em mim. O grande problema é que a gente ouve, a gente não vai para Deus. Nós não buscamos a Deus. O homem sempre quis ser governado, ter alguém sobre ele. Quando Deus queria se manifestar para o povo, e Deus foi se manifestar, o povo falou, não, fale Deus com Moisés, e Moisés conosco. Nós temos medo disso, desse relacionamento com Deus. Na velha aliança, irmãos, que era um pouco mais complicado, a lei e tal, hoje, o nosso Deus, ele se manifesta como Pai. Deus não quer ser o teu Senhor. Deus não quer que você seja escravo dele. Deus quer que você seja um filho dele. Até a cruz, falei isso esses dias aqui, até Jesus ir para a cruz, morrer, ele era o filho unigênito de Deus. Depois da cruz, Jesus se tornou o filho primogênito. Ele passou a não ser mais o único filho, mas o primeiro filho de Deus. Romanos 8 expressa muito claro isso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Os que de antemão chamou, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso Deus, ele quer se manifestar em nossas vidas como Pai. Não tenha medo de se relacionar com esse Deus. E isso é algo tão forte nos dias de hoje, que ninguém mais sabe nada mais de nada. As pessoas não vivem mais pela sua própria cabeça. Antigamente diziam, você quer viver pela tua própria cabeça. Não, hoje as pessoas querem viver pela cabeça do influencer do YouTube. Hoje as pessoas querem viver pela cabeça do doido lá que acha que Jesus foi casado porque ele leu na Bíblia que levar a túnica de Jesus. Eu delay da piada. Não, aqui Jesus foi casado, levar a túnica de Jesus. Não bastasse dizer que Jesus era casado, e Jesus casou com uma mulher chamada Túnica. Estou falando isso, irmãos, porque é o seguinte, para que você pare para pensar um pouquinho. Pegue tudo, se você tem sede de aprender, glória a Deus por isso. Eu também tenho. Mas pegue tudo aquilo que você está aprendendo e leve diante de Deus. E fale, Senhor, traz um testemunho dentro de mim aqui. Não viva pela cabeça dos outros. Irmãos, ultimamente eu tenho lido muito sobre teologia reformada. Quase virei calvinista. Só não virei calvinista porque para ser calvinista tem que ser careca, né? Calvinista. E eu não quero ficar careca. Mas
Tem muita coisa maravilhosa ali, muita coisa poderosa. A teologia reformada, ela traz maturidade para as nossas vidas, mas tem coisas que é um pouco complicado de você entender, porque é uma revelação aqui dentro. Quer um exemplo? A teologia reformada de João Calvino diz que nós somos predestinados, aliás, existem pessoas que foram predestinadas a ir para o inferno, por exemplo. Deus criou pessoas para o inferno. Eu não consigo conceber esse tipo de Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para resgatar esse mundo. Talvez seja uma limitação intelectual minha, mas eu pego tudo isso e eu levo para Deus, falo, Senhor, me ajude a crescer, eu quero ser um homem de Deus, eu quero aprender as coisas da forma correta, eu quero ensinar o certo. Eu procuro não ser guiado pela cabeça de homens. Então existe uma batalha, e essa batalha é para destruir a sua fé, porque só tem uma coisa que faz o homem perder sua salvação, é a fé. E essa é mais uma coisa também que os calvinistas rebatem bastante. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. A nossa fé, ou a falta de fé, ela vai pode nos fazer perder a salvação. Efésios capítulo 6, o famoso. Efésios 6, capítulo 10, 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existe uma batalha que está sendo travada, irmãos, e essa batalha é pela tua alma, é por quem você é. Se você não estiver atento àquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer de você, você corre o risco de perder a sua fé. Quer ver uma coisa interessante? Olha só. Pessoas se afastam da igreja, quando o culto começa a ficar um pouco mais pesado. Quando o culto para de ser aquele culto onde você é o centro, aliás, você é o centro, as pessoas começam a se afastar da igreja. Por quê? Porque elas querem ser afagadas, o seu ego, né? Quando eu estou entre os homens, assim, grupo de homens da igreja, eu uso outro termo, mas em respeito às irmãs eu não vou usar aqui. Mas as pessoas gostam de ser massageadas, porque o que elas querem? Elas querem vir para a igreja e sair da igreja melhor do que elas entraram. Aí eu fiquei pensando esses dias, como que seria se você estivesse diante de Deus hoje? Como que você se sentiria se você tivesse, se o trono do Senhor descesse aqui agora? Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais injustiça nós sentimos em nós. Quanto mais longe de Deus, a gente fala, se acontece alguma coisa, não sei porque aconteceu isso comigo, eu sou tão bonzinho. Quanto mais longe de Deus, mais o nosso ego se mostra. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais de fato nós reconhecemos quem somos. Então, quando Deus começa a se manifestar nas nossas vidas, eu quero dizer o seguinte, irmãos, que as lutas que você passa, é muito mais Deus querendo se revelar de quem você é.
Nós queremos fugir disso. Porque todos nós aqui sabemos, todos nós, inclusive eu, todos nós sabemos, que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos no inferno. Nós já estaríamos no inferno. Na verdade, a gente nem mereceria. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais a nossa mediocridade se revela. Então talvez, se eu venho num culto e eu saio daquele culto muito bem, talvez não foi Deus que se revelou ali. Porque quando Deus se revela, Ele mostra a santidade dEle nos constrange. Nós olhamos para a santidade de Deus e lembramos, nós não somos santos. Eu venho para o culto para que eu seja revelado quem eu sou. E para mim ser melhor na segunda-feira. Porque quando eu estou diante de Deus, eu vejo tudo aquilo que eu sou. E eu digo, hoje é um dia especial, hoje a gente vai nos examinar, né? E não é para nós nos examinar e ver quais são as nossas qualidades. É para nós nos examinar e ver o que ainda falta em nós. E vamos ser sinceros entre nós aqui, irmãos. Se os nossos pais soubessem tudo aquilo que nós pensamos deles, só pensamos deles. Os nossos filhos, ou a nossa esposa, soubesse tudo o que passa na nossa cabeça. Deus sabe de tudo. E é esse aí que Deus quer revelar para você. Se você é um bom pregador, se você é uma pessoa que dá sopa para o necessitado, glória a Deus. Não é isso que Deus quer revelar, isso já está curado em você. O que Deus quer revelar em você é o que ainda está escondido, o que ainda é podre em você. Porque o foco de Deus é que você seja melhor, mas para que você seja melhor, Ele tem que te mostrar quem você de fato é. Esses dias um irmão falou para mim assim: eu tive um tempo com você e saí muito mal. A gente foi tomar um café. E ele falou assim: olha, aquele café foi o pior café da minha vida. Por quê, irmão? Uma das coisas que você me falou, as coisas que você me falou e tal, foi o pior café da minha vida. Eu falei, glória a Deus. Como glória a Deus, pastor? Sempre quando eu sentava com você, as tuas palavras me levavam para o céu. Quando a dor aparece em nós, quando a tristeza vem em nós, quando aquilo que somos, de fato, nos é revelado, ali tem obra de Deus. Ali tem obra de Deus. Jó, por que Jó não caiu? Por que Jó não negou a Deus e morreu, como amaldiçoou a Deus e morreu? Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas ele tinha certeza que Deus iria promovê-lo depois disso, porque não vem nenhum mal vem sem causa. Então cuidado com quem massageia teu ego na internet. Cuidado com quem fala que você é o centro de tudo. Cuidado com os amigos que dizem assim, olha como você é especial. Nós temos o hábito de rejeitar aqueles que chegam para a gente e falam assim, você está errado. Assim, esse foi usado pelo diabo. O diabo se levantou lá em casa, irmãos. Minha esposa falou que eu era isso. O diabo se levantou. Não foi o diabo, não foi tua esposa mesmo que se levantou e viu ali o que você precisa mudar. E ela foi sincera com você. Melhor se ela fosse falar na cabeleireira. Não é? Cuidado com quem quer massagear teu ego, porque nós podemos cair nisso aqui que Judas está falando.
indivíduos se infiltraram para nos afastar da graça de Deus, transformar a graça em libertinagem. Ai, Deus te ama como você é, Deus te ama como você é, mas Deus detesta o pecado em nós. Cuidado com quem você ouve, irmãos, com o que você ouve. Pegue tudo que você ouve e leve para Deus. Ali você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ore ao Senhor, pare de terceirizar as coisas. Agora, graças a Deus, parou, mas tinha uma época que o pessoal me ligava para mim, para perguntar se podia trocar de carro. Meu irmão, pastor, o que você acha? Eu vou trocar de carro. O que você acha? Não acho nada. Você é adulto o suficiente para saber se você pode comprar, se você tem dinheiro para pagar. É verdade ou não é? Nós queremos terceirizar tudo. Eu vou encerrar com isso, a gente vai orar. Eu estou lendo o livro, estou relendo, o livro 5 Linguagens do Amor, porque a gente está trabalhando com isso com os casais aqui na igreja. E tem muita coisa nova no livro. Eu li em 2010, eu acho que eu li esse livro. Era uma edição anterior. E tem muitas coisas novas agora nessa nova edição do livro. E aí eles falam, esse irmão que escreveu esse livro, ele também é psicólogo, trabalha com tratamento de pessoas, cuida de pessoas, aconselha, essas coisas. E ele conta que uma menina, ele até fala o nome da menina, não lembro qual a idade dela, mas uma adolescente, 14, 15 anos. Ele tratou dela porque ela tinha pegado uma doença sexualmente transmissível, como é que chama? DST? É isso? É isso. E aí, os pais colocaram a culpa nela. Como que você foi fazer isso? Quando viram que não estava dando resultado, foram para cima da escola. Porque ela se envolveu com um menino mais velho que ela adolescente na escola, e um outro menino mais velho, ela se envolveu e ela foi contagiada com essa enfermidade. E aí ele foi sentar com a menina e foi conversar com a menina. Daí ela falou assim, olha, quando eu tinha 8 anos, se eu não me engano, o meu pai simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. E eu achei que ele foi embora por causa de mim, porque ele não me amava. Toda vez que eu tentava me aproximar dele, ele fugia de mim. E eu achava que isso era porque ele não me amava. E aí um dia, esse rapaz começou a prestar atenção em mim. Um dia, ele me convidou para tomar um sorvete. Um dia, ele me convidou para ir para a casa dele. E lá aconteceu tudo isso. Nós terceirizamos a nossa responsabilidade, irmãos. Nós queremos que os outros resolvam os nossos problemas. Eu os exorto a batalhar pela fé, irmãos. Não tenha preguiça de ir para Deus. Daí o que eu estou falando aqui para você, não me importa se você for diante de Deus e Deus falar assim, ele está falando mentira lá. Mas pegue e vá para Deus. Busque em Deus. Tenha as suas experiências com Deus. Deus, pastor, me ajuda. O que eu faço com a minha esposa? O que eu faço com o meu marido? Pega na mão dele, pega na mão dela e fala, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar ao Senhor. Nós estamos com um problema aqui, sério. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar ao Senhor. O que eu faço com o meu filho? Pega na mão dele, dobra o joelho com ele, fala, filho, vamos orar junto. Vai para Deus, leva para Deus. Amém? Eu os exorto a batalhar pela fé, queridos. Batalhem pela fé.
Existe uma guerra que você está travando, que nós estamos travando. E se nós não decidirmos por isso, a nossa salvação vai entrar em risco. E eu não quero que isso aconteça conosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?